mundo de Sophia Turner deveria ser perfeito. Aos 29 anos, ela tinha tudo o que pensou que uma mulher poderia pedir. Um marido bem-sucedido, uma bela casa em Manhattan e um bebê crescendo dentro dela. Ela esfregava a barriga todas as manhãs com esperança, sussurrando promessas de canções de ninar e histórias de ninar. Mas como ela olhou pelas altas janelas de vidro do seu apartamento, sentiu um vazio inabalável. Seu marido Richard nunca esteve realmente lá. E quando estava, seus olhos carregavam uma frieza que ela não conseguia explicar. A verdade, porém, ainda escondido, era muito mais sombrio do que qualquer coisa que o coração gentil de Sophia pudesse imaginar. Richard não estava pensando em berços ou tinta para quarto de bebê. Ele não estava pensando na segurança da esposa. Ele estava calculando fria e impiedosamente o quanto a apólice de seguro de vida dela lhe daria, se ela fosse embora. Sua amante, Clara Evans, sussurrou veneno em seu ouvido todas as noites, insistindo para que ele terminasse o que havia começado. Sophia tentou forçar a barra pensamentos. Talvez ela estivesse sendo paranoica. Talvez a distância de Richard fosse apenas o estresse dos negócios. Ela queria acreditar que o homem com quem se casou ainda estava em algum lugar dentro dele. Que os votos que eles compartilharam no dia do casamento ainda significava alguma coisa. Mas a maneira como ele evitava o toque dela, a maneira como ele se demorava no telefone tarde da noite, ele acenou para ela. Então veio a sugestão de que mudou tudo. Richard a convidou para uma escapadela de fim de semana, insistindo que eles merecem um tempo longe da cidade. Só você, eu e o bebê, disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele mencionou um avião particular fretado especialmente para o conforto dela. Sophia hesitou, mas sua repentina explosão de charme derreteu suas dúvidas. Pela primeira vez, ela pensou talvez ele estivesse tentando se reconectar. Talvez esta fosse uma chance de salvar o casamento deles. Ela não sabia que a viagem era projetado para acabar com sua vida. Na noite anterior ao voo, ela fez as malas cuidadosamente, roupas de maternidade, uma foto dela paz e a pequena imagem do ultrassom que ela carregava para todo lugar. Ela tocou a barriga falando baixinho. Vamos em uma aventura, querida. Papai disse. Será lindo. Suas palavras tremeram com ambos excitação e medo. Mas o destino tem um jeito de falar, mesmo em sussurros. No caminho do aeroporto, o telefone de Sophia vibrou com uma mensagem estranha de um número desconhecido. Não entre naquele avião. Seu coração disparou. Ela olhou para a tela confusa. Mas o olhar penetrante de Richard do banco do motorista a fez enfiou o telefone de volta na bolsa. Disse a si mesma que provavelmente era um erro. Mesmo assim, as palavras permaneceram com ela. As luzes da pista brilhavam ao longe. O jato particular cintilava sob o céu noturno, esperando para engolir seu buraco. Richard pegou a mão dela, forçando um sorriso. Confia em mim, disse ele. Sophia queria acreditar nele. Ela queria acreditar que o amor ainda estava vivo. Mas quando ela se aproximou do avião, seu bebê se mexeu dentro dela, quase como se a alertasse sobre a tempestade que estava por vir. E naquele momento arrepiante, Sophia não fazia ideia de que o avião em que embarcava seria seu caixão. À primeira vista, Sophia Turner vivia o tipo de vida que outras mulheres invejavam. Seu Instagram mostrava fotos de jantares à luz de velas, vestidos carosférias e um anel de diamante brilhante que Richard havia colocado em seu dedo 5 anos antes. Sua Manhattan à cobertura tinha piso de mármore e uma varanda com vista para o horizonte. Estranhos achavam que ela tinha tudo. Mas por trás, a portas fechadas, a vida de Sophia era mais solitária do que qualquer um poderia imaginar. Richard já fora o seu sonho. Ele era encantador, ambicioso. O tipo de homem que fazia promessas com convicção. Quando Sophia o conheceu, ela acreditava que o havia encontrado para sempre. Ele disse que adorava seu sorriso, admirava sua gentileza e queria construir uma família juntos. Por um tempo ela acreditava naquela visão. Ela acreditava que ele a amava. Mas o casamento tem um jeito de descascar camadas. Lentamente, Richard ficou mais frio. Os beijos em sua testa cessaram. As conversas noturnas desapareceram. Ele foi consumido pelo dinheiro, status e negócios. Sophia, por sua vez, agarrava-se à esperança de que ter um filho os uniria novamente. Ela imaginou Richard embalando o filho, amolecendo-o de uma forma que ela não via há anos. Em vez disso, sua gravidez apenas pareceu afastá-lo ainda mais. Quando ela lhe contou a novidade, esperava alegria. Em vez disso, o sorriso de Richard era forçado. Quase forçado. Isso é ótimo.
Ele disse, mudando rapidamente de assunto para um negócio que estava fechando. Sofia ignorou, convencendo-se de que ele estava apenas sobrecarregada. Seus dias eram tranquilos, cheios de pequenas rotinas. Ela dava aulas em meio período em uma escola primária próxima até que sua barriga começou a aparecer. Ela decorou o quarto do bebê em tons suaves de amarelo e branco. Colocou uma cadeira de balanço junto à janela, já imaginando o bebê enrolado num cobertor macio, ouvindo canções de ninar. Mas suas noites estavam inquietos. Richard costumava chegar tarde em casa, cheirando levemente a um perfume que não era o dela. Ele mantinha o telefone na tela para baixo, pulou a cada notificação e trancou a porta do escritório. Certa vez, enquanto dobrava sua roupa, Safia encontrou um lenço manchado de batom no bolso do paletó. Seu coração batia forte, mas ela disse a si mesma que não era o que parecia. Parecia. O amor dá desculpas. O amor escolhe a cegueira. Sua melhor amiga Laura notou que seu brilho estava desaparecendo. Sofia, tem certeza de que está bem? Perguntou Laura gentilmente enquanto tomava café. Você perdeu peso, e você parece tão cansada. Sofia forçou um sorriso. É só gravidez. Eu vou ficar tudo bem. Ela não ousava admitir a verdade em voz alta. Ainda assim, lá no fundo, algo a chamava. O homem em quem ela confiava sentia-se como uma estranha. No entanto, ela se manteve firme por causa do bebê, porque queria que seu filho tivesse um pai, porque ela acreditava em votos mesmo quando pareciam quebrados. Sofia rezava todas as noites pressionando as mãos sobre a barriga. Por favor, Deus, mantenha-nos seguros. Que Richard se lembre de quem ele costumava ser. Ela se agarrou à fé como uma mulher se afogando se agarra a um pedaço de madeira. O que ela não sabia era que em outra parte da cidade, Richard estava sussurrando doces mentiras para Clara Evans. E juntos, eles estavam tramando um plano tão cruel que destruiria sua frágil mundo para sempre. E enquanto Sofia preparava um quarto de bebê para sua filha, Richard e Clara preparavam seu funeral. Richard Turner estava sentado na cabine de canto de um lounge de luxo, o tipo de lugar onde a iluminação baixa e o vinho caro segredos guardados em segurança. Em frente a ele, Clara Evans se inclinou para frente, seus dedos bem cuidados envolvendo uma cristal. Ela era linda de um jeito afiado e perigoso, batom vermelho escuro, blusa de seda que se agarrava a ela como uma armadura e olhos cheios de ambição. Clara não era uma mulher que se contentava com restos. Ela queria tudo e queria agora. Você já arrastou isso por tempo demais, sibilou ela, mantendo a voz baixa, mas firme. Você disse que ela não seria um problema agora. Mas Safia ainda está viva, ainda carregando aquela bebê, ainda está no nosso caminho. Richard esfregou as têmporas com o maxilar cerrado. Não é tão simples assim, ela disse, desconfiado. Se eu fizer o movimento errado, tudo desmorona. Clara se inclinou mais perto, seu tom gélido. Escute-me, Richard. Enquanto ela estiver respirando, ela é dona de metade de tudo o que você construiu. E não se esqueça, ela está grávida. Quando o bebê nascer, seu pequeno império não pertencerá só a você. Pertencerá a ela e à criança. Você realmente quer ficar preso para sempre? As palavras o atingiram profundamente. Richard passara anos subindo na vida, construindo negócios e encantando investidores. Mas por trás do glamour, seu império estava desmoronando. Negócios ruins, dívidas ocultas e gastos irresponsáveis haviam consumido sua riqueza. A única coisa que o mantinha à tona era a rede de segurança. Sofia representada. Ela tinha uma apólice de seguro de vida robusta que ele silenciosamente dobrou meses mais cedo. Clara enfiou a mão na bolsa e deslizou um pedaço de papel dobrado sobre a mesa. Eu conheço um piloto. Discreto, ele aceitará um pagamento. Sem perguntas. Um voo particular. Uma falha mecânica. Os destroços parecerão um acidente. Limpo. Final. Ninguém jamais suspeitará de um coisa. Richard olhou para o papel, seu pulso acelerando. Ele podia sentir as paredes de sua ruína financeira pressionando. O pensamento de estar livre de Safia, livre do peso de sua inocência, era tentador de uma forma que até ele ficou arrepiado. Tem certeza disso? Ele sussurrou, embora seu tom não tivesse convicção. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso frio. Nunca tive tanta certeza de nada. Você quer passar o resto da sua vida acorrentado a uma mulher que você não ama? Ou você quer construir um futuro comigo? Um futuro de verdade? Poder, dinheiro, liberdade. Richard tomou um longo gole de sua bebida, a queimação em sua garganta combinando com o fogo crescendo dentro dele.
Ele pensou nos olhos gentis de Sofia, suas mãos macias embalando sua barriga. Por um breve segundo a culpa o atingiu. Mas a ganância era mais forte. O desejo era mais forte. Clara estava mais forte. Finalmente ele dobrou o papel e o guardou no bolso do paletó. Sua decisão estava tomada. Clara se inclinou de volta, vitoriosa, com a voz transbordando de satisfação. Ótimo. Então vamos garantir que Sophia Turner nunca mais volta daquele voo. E enquanto Sophia sonhava em salvar seu casamento, seu marido e sua amante já estavam planejando sua morte em detalhes assustadores. Sophia Turner 10. A voz a arrepiou. Quando ela entrou na sala momentos depois, Richard encerrou a ligação rapidamente e forçou um sorriso. Só trabalho, ele murmurou ignorando-a. Sophia tentou confiar em sua melhor amiga, Laura, durante uma caminhada no parque. Não sei, Laura. Tem alguma coisa errada, ela sussurrou. Laura apertou a mão dela. Você está carregando o dele, filha, Sophia. Talvez você esteja mais sensível agora. Hormônios, estresse. Não tire conclusões precipitadas. Sophia assentiu, mas a dúvida a atingiu em cheio. Naquela noite ela rezou com mais afinco do que nunca. Deus, por favor, proteja a mim e a esta criança. Mostre-me se estou errado. Ajude-me a me ver a verdade. Na manhã seguinte, Richard a surpreendeu com o café da manhã na cama. Ele beijou sua bochecha do jeito que costumava anos atrás. Reservei uma viagem de fim de semana para nós, disse ele alegremente. Uma escapadela particular. Só nós dois. Sem celular, sem trabalho. Você merece essa folga. Nós merecemos isso. Sophia piscou, assustada com sua repentina doçura. Por um momento seu coração se suavizou. Talvez Laura estivesse certa. Talvez ela estivesse imaginando tudo. Talvez Richard finalmente se lembrava de como seria ser seu marido novamente. Ela queria desesperadamente acreditar nisso. Mas depois, naquele dia, enquanto colocava a mala na cama e começava a fazer as malas, ela encontrou um comprovante de confirmação da companhia aérea na mala de Richard. Bolso do casaco. A data coincidia com o fim de semana. O nome na reserva, no entanto, não era o dela. Era Clara Evans. Seu sangue gelou. Ela ficou congelada no quarto. O zumbido da cidade do lado de fora de sua janela de repente ensurdecedora. Richard entrou momentos depois, sorrindo largamente. Pronto para o nosso aventura? Ele perguntou. Sophia forçou um sorriso, deslizando o pedaço de papel atrás costas. Seu coração disparou. E naquele momento, ela percebeu que não estava imaginando o perigo. Ela estava vivendo dentro dela. Na manhã da viagem, Sophia sentou-se na beira da cama com a mala cuidadosamente arrumada até os pés. As mãos tremiam enquanto ela alisava o tecido do vestido de maternidade, tentando acalmar os nervos. A companhia aérea o comprovante de confirmação que ela havia descoberto. O nome de Clara Evans impresso em letras garrafais, ainda gravado em sua memória. Cada fibra do seu ser lhe dizia para não ir. E, no entanto, a visão de Richard movendo-se confiantemente pelo apartamento, cantarolando para si mesmo como se nada estivesse errado, prendeu-a em silêncio. Você está pronta, Sophie? Richard perguntou entrando no quarto. Seu tom era caloroso, quase caloroso demais. Ele se inclinou, beijando a testa como se não sentisse frio há meses. Este fim de semana vai mudar tudo. Eu prometo. Sophia forçou um sorriso. Mudança, tudo? Ela repetiu suavemente. Richard assentiu. Um novo começo. Você, eu e o bebê. Sem estresse, sem distrações. Seu mão roçou sua barriga. Mas o toque parecia ensaiado, calculado. Ela queria gritar com ele. Ela queria tirar o pedaço de papel do bolso e exigir uma explicação. Mas quando os olhos dele se fixaram nos dela, ela viu algo que lhe congelou a língua. Não amor, nem mesmo culpa, mas determinação. Ele havia se decidido sobre algo, e Sophia temia que não fosse o que ele estava dizendo em voz alta. A viagem de carro até a pista de pouso particular estava assustadoramente silenciosa. A mão de Richard repousava no volante enquanto a outra batia em um ritmo no joelho. Sophia olhou pela janela, observando a cidade se transformar em subúrbios e depois em campos abertos. Seu telefone vibrou em sua bolsa. Ela olhou para baixo. Outra mensagem anônima iluminou a tela. Não entre no avião. Sua vida depende disso. Sua garganta se apertou. Quem estava enviando essas mensagens? Como eles sabiam? Ela se virou ligeiramente, mas o perfil afiado e o maxilar rígido de Richard a fizeram esconder o telefone rapidamente. Ela engoliu em seco.
deslizando-o de volta para a bolsa antes que ele percebesse. Quando chegaram à pista de pouso, um pequeno jato particular brilhava sob o sol. Seu metal polido refletia o céu azul claro. O piloto, um homem de olhos cansados, cumprimentou Richard com um aperto de mão, que durou um segundo a mais, como se algo não dito tivesse acontecido entre eles. Safia captou o olhar, mas manteve silencioso. É isso, disse Richard, colocando a mão nas costas dela, guiando-a para a frente. Você vai adorar a vista de cima. Safia hesitou ao pé das escadas que levavam ao jato. Seu estômago se contraiu. O bebê se mexeu como se sentisse seu medo. Ela apertou a mão contra sua barriga, sussurrando silenciosamente. Fique forte, pequena. Mamãe está aqui. Richard notou suas patas, o sorriso endureceu. Sofia, confia em mim. Tudo vai ficar bem. Você está segura comigo. Segura. A palavra ecoou dentro de sua cabeça como uma piada cruel. Todos os instintos gritavam para ela correr, pegar sua bolsa e escapar antes que os motores rugiu para a vida. Mas a presença de Richard pairava sobre ela. Seu charme uma gaiola que ela não conseguia quebrar. Com as pernas trêmulas, ela subiu os degraus e entrou na cabine. A porta fechando atrás dela com um pesado baque. E quando os motores rugiram para a vida, Safia percebeu que poderia ter acabado de cair em uma armadilha que nunca retorno de. A cabine do jato particular cheirava levemente a couro e combustível de aviação. Os assentos eram confortáveis, as janelas impecáveis, o champanhe gelado. Para qualquer outra pessoa poderia parecer luxo. Sophia Turner parecia uma prisão nas nuvens. Ela sentou-se com as mãos apertadas sobre a barriga, os nós dos dedos pálidos, o coração batendo forte nos ouvidos. Richard se acomodou no assento em frente a ela, sua expressão calma até alegre. Ele se serviu de uma taça de champanhe, as bolhas subindo em uma suave efervescência. Para nós, disse ele, erguendo o copo. Para novos começos. Sophia forçou um aceno de cabeça. Seus lábios mal se moveram em um sorriso. Ela queria sentir o gosto da esperança em suas palavras. Mas seu estômago se revirou de medo. A mensagem anônima ainda a assombrava. Não entre no avião. E, no entanto, lá estava ela, presa a milhares de metros acima do solo. Chão sem escapatória. Os motores zumbiam mais alto enquanto o avião subia no céu. Os ouvidos de Sophia estalaram, e ela olhou para o piloto através da porta da cabine. Seus ombros estavam tensos, suas mãos duras nos controles. Ele evitou seus olhos quando ela olhou em sua direção. Era sutil, mas o suficiente para fazer sua suspeita se aprofundar conforme o horizonte da cidade desaparecia abaixo deles. Nuvens engoliram as janelas. A turbulência sacudiu a cabine, e Sophia agarrou o apoio de braço, sussurrando rezando baixinho. Richard riu baixinho, tomando um gole de champanhe. Relaxa, suave. Voos particulares sempre parecem um pouco mais difíceis. Você vai se acostumar. A calma dele a enervava. Ela o observava atentamente, em busca do homem que um dia a amara, mas em vez de calor, ela viu um lampejo de cálculo em seus olhos. Não era o olhar de um marido protegendo sua esposa. Era o olhar de um homem esperando por algo. De repente, a voz do piloto ecoou pelo interfone. Estamos nos aproximando um período de mau tempo. Por favor, apertem os cintos de segurança. Sophia apertou o braço com mais força. Ela se inclinou em direção a Richard. Por que esperamos por um dia melhor? Por que arriscar voar agora? Richard deu de ombros casualmente. O tempo não espera por ninguém. Acredite em mim, isso não é nada. Suas palavras não a acalmaram. Em vez disso, ela sentiu o ar na cabine ficar mais pesado, pressionando seu peito. Ela pensou do quarto de bebê que ela havia preparado. As roupinhas cuidadosamente dobradas. A cadeira de balanço perto da janela. Ela pensou no foto do ultrassom guardada com segurança em sua bolsa. Ela pensou em seu filho ainda não nascido e o medo envolveu seu coração como um torno. Outro solavanco sacudiu o avião violentamente, enviando o champanhe de Richard caindo no carpete. Ele xingou baixinho, limpando-o com um guardanapo. A voz tensa do piloto veio novamente. Pequena turbulência. Mantenha a calma. Mas Safia podia ouvir algo em seu tom. Pânico. Ele estava tentando se esconder. Seu pulso acelerou. Ela olhou para Richard. Ele não parecia preocupado. Na verdade, seus lábios se curvaram em algo que parecia assustadoramente próximo da satisfação. As luzes da cabine piscaram. Os motores rugiram mais alto. A turbulência ficou mais forte, jogando o avião como um brinquedo no céu. Safia agarrou a barriga, sussurrando para o bebê. Espere. Por favor, espere.
E então, com um estrondo ensurdecedor, o jato desceu bruscamente como se o próprio céu tivesse decidido que era hora para reivindicá-los. O grito dos motores abafou tudo. O corpo de Sofia bateu contra o cinto de segurança, enquanto o jato arremessava violentamente para baixo. Seus ouvidos zumbiam com o rugido do vento e o barulho de metal. Máscaras de oxigênio caíram do teto, balançando descontroladamente, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguiam puxar uma delas. Tudo o que ela conseguia fazer era segurar a barriga, sussurrando orações frenéticas. Richard sentou-se rígido em frente a ela, agarrando os braços da cadeira. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com algo estranho. Antecipação, não medo. A visão revirou as entranhas de Safia. Ele sabia que isso ia acontecer. O avião mergulhou em meio a nuvens de tempestade, com relâmpagos brilhando do lado de fora das janelas. Passageiros gritou. Um empresário agarrou sua pasta como se ela pudesse salvá-lo. Uma jovem soluçou em suas mãos, rezando pelos filhos em casa. O piloto gritou pelo interfone com a voz embargada. Preparem-se para o impacto. Preparem-se para impacto. A visão de Sofia ficou turva com as lágrimas. O bebê chutou dentro dela. Um lembrete agudo da vida que ela carregava. Ela colocou os braços em volta do estômago, tentando proteja-o com seu corpo. Por favor, Deus, não meu bebê. Por favor. Então veio o momento do impacto. O jato atravessou as copas das... Olhos se fixaram em Sofia. Meu Deus, ele murmurou correndo em sua direção. Ele se ajoelhou ao lado dela, tirando as luvas para verificar seu pulso. Você está viva. Você está realmente viva. Safia tentou falar, mas apenas um som áspero e fraco escapou de seus lábios. Sua visão tremeluziu, a escuridão se aproximando das bordas. Fique comigo, ordenou o homem com firmeza. Sua voz carregava autoridade, tipo que se recusou a deixá-la escapar. Ele tirou uma cantina da mochila, pingando água cuidadosamente em seus lábios rachados. Você está segura agora. Não vou deixar você morrer aqui. Ela piscou, mal conseguindo capaz de se concentrar. Seu rosto era forte, determinado, desconhecido. Quem quer que fosse, ele tinha chegado no último momento possível. Sua última ameaça de esperança. Enquanto ele a levantava gentilmente em seus braços, Sofia a soltou da luta para permanecer acordada. O mundo desapareceu, mas a voz dele a ancorou na escuridão. E quando ela acordasse novamente, ela descobriria que seu salvador não era qualquer homem, mas um bilionário cujo poder poderia mudar seu destino para sempre. A primeira coisa que Sofia sentiu foi dor. Não foi aguda como um corte, mas uma queimação sem fim, como se seu corpo ainda estivesse preso nas chamas. Ela tentou se mover, mas seus membros sentia-se pesada, contida. Um leve bip ecoou em seus ouvidos, seguido por vozes abafadas. Seus sinais vitais estavam firmes, disse uma voz feminina. Ela é forte, mas as queimaduras são extensas. Safia forçou os olhos a abrirem. Uma luz branca e forte inundou sua visão, e o cheiro estéril de antisséptico a preencheu. Pulmões. Ela estava em um hospital. Bandagens envolviam seus braços, peito e rosto. Tubos corria de seu corpo para máquinas que ela não reconhecia. Um homem alto estava ao lado de sua cama. Era ele, o estranho que a salvou do cão selvagem. Seu casaco havia sumido, substituído por um terno sob medida. Sua presença preenchia o quarto, autoritário, mas gentil. Você está acordada, disse ele suavemente. Graças a Deus. Safia tentou para falar, mas sua garganta queimava. O homem rapidamente despejou água em um copo e a ajudou a beber. Não se force, ele avisado. Você passou por um inferno. Meu nome é Liam Archer. Encontrei você perto do local do acidente. Você está seguro agora? Seguro? A palavra ecoou em sua mente, mas parecia frágil. Memórias de fogo, gritos e os olhos frios de Richard voltaram. Lágrimas vazavam pelos cantos dos olhos inchados. Ela queria perguntar sobre os outros, sobre seu bebê. Mas as palavras preso na garganta. A doutora Mayan, especialista em queimaduras, entrou na sala com uma prancheta. Sua expressão era gentil, mas pesado. Ela puxou uma cadeira ao lado da cama de Sofia. Senhora Turner, preciso estar sinceramente. Você sofreu queimaduras de 3º grau em grande parte do corpo. Levará meses, anos de cirurgias, e terapia para se recuperar. Podemos ajudar, mas você nunca mais será o mesmo. Os lábios de Sofia tremiam sob as bandagens. Seu reflexo, sua identidade, desapareceu. Ela fechou os olhos, soluçando, tremendo no peito. Mas o pior ainda estava por vir. Doutora Chen hesitou, baixando a voz.
E me desculpe, o trauma do acidente foi demais para sua gravidez. Você perdeu o bebê? As palavras atingiram Sofia como uma onda de gelo. Seu coração se despedaçou. A única razão pela qual ela lutou para sobreviver, a única vida pela qual ela implorou a Deus para proteger. Foi-se. Ela soltou um grito quebrado, abafado pela máscara de oxigênio. Suas mãos agarraram sua barriga, vazia agora. Oca em todos os sentidos. Liam colocou uma mão gentilmente em seu ombro. Sua voz era firme, mas cheia de compaixão. Eu sei que nada pode substituir o que você perdeu. Mas você está vivo. E enquanto estiver vivo, ainda tem a chance de lutar por si mesmo, pelo seu futuro. Não desistir. Sofia soluçou, até que a exaustão a silenciou. Na névoa de dor e sofrimento, um pensamento queimava em sua mente. Richard a abandonou para morrer. Ele se afastou dela e do filho. E embora ela tivesse perdido tudo, ele ainda estava livre. E naquele momento de desespero, Sofia jurou que um dia ressuscitar, não apenas para recuperar sua vida, mas para fazer Richard pagar por sua traição. Do outro lado da cidade, longe do hospital onde Sofia estava quebrada, Richard Turner brindou com uma taça de champanhe Clara Evans. As luzes da cobertura brilhavam quentes, a música tocava suavemente no fundo, e um jantar caro servido à mesa. Para quem observava era uma cena de romance. Para Richard e Clara era uma celebração de assassinato. Para nós, Richard disse, sorrindo enquanto erguia o copo, para finalmente estar livre. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso vitorioso. Livre dela, livres da bagagem, e livres para começar a vida que merecemos. Ela se inclinou beijando-o lentamente, seu batom manchando sua boca. Richard riu, o som frio e oco. Eles estavam tensos há semanas, com medo de que o plano falhasse. Mas os relatórios eram claros. O jato particular havia caído no deserto de Montana. O fogo foi tão intenso que as autoridades disseram que a identificação dos restos mortais levaria tempo, se eles foram encontrados. Para Richard, isso era perfeito. Um corpo significava perguntas. Cinzas significavam encerramento. Ainda assim, Clara o pressionou. E o seguro? Richard recostou-se já presunçoso. 10 milhões de dólares. São só uma questão de semanas até que tudo esteja conectado. Aí seremos intocáveis. Os olhos de Clara brilharam como joias. Imagine só. Sem dívidas, sem esconderijos, só nós dois. Poder, dinheiro, tudo o que sempre quisemos. Richard serviu-se de mais um copo, mas por um breve momento seu sorriso vacilou. Um vislumbre do rosto de Safia cruzou sua mente. A maneira como ela olhou para ele, confiante mesmo quando entrou naquele avião. A culpa o atingiu, mas ele a afogou rapidamente com outro drink. Ela se foi, murmurou para si mesmo. Ela se foi, e esta é a vida que eu mereço. Mas nem todos estavam convencidos. O detetive Omar Reis, um investigador experiente com um olhar aguçado para detalhe, sentou-se em seu escritório até tarde naquela noite revisando os relatórios de acidentes. Algo não batia. O clima e as condições eram ruins, sim, mas a trajetória de voo era incomum. Por que o piloto escolheu uma rota tão perigosa quando havia opções mais seguras disponíveis? E por que Richard fez um aumento enorme em uma apólice de seguro de vida de sua esposa, apenas alguns meses antes do acidente? Reis bateu a caneta no arquivo recostando-se na cadeira. Ele já tinha visto muitos casos de mortes acidentais ligadas a cônjuges gananciosos. Seu instinto lhe dizia que Richard Turner não estava de luto. Ele estava comemorando. Ao mesmo tempo, Clara estava descuidada. Ela mandava mensagens para Richard com frequência, lembrando-o de não cometer deslizes ao falar com o perito da seguradora. Uma mensagem interceptada pelos registros da torre de celular sugeria uma conspiração mais profunda. Reyes sinalizou, adicionando-o à sua crescente pilha de suspeitas. Enquanto isso, na cobertura, Clara enrolada contra o peito de Richard sussurrando. Somos imparáveis agora. Ninguém pode nos tocar. Richard a acariciou o cabelo, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Sophia se foi. O mundo pensa que ela é cinzas em uma floresta. Não há nada deixados a temer. Mas nenhum deles sabia que Sofia estava viva. E logo o segredo que eles pensavam estar enterrado em chamas voltaria para assombrá-los. Sophia Turner mal reconheceu a mulher que a encarava do outro lado da rua. Espelho do hospital. Seu reflexo estava envolto em gaze. Apenas fragmentos de sua pele queimada visíveis. As bandagens feitas ela parecia menos com uma pessoa, e mais com um fantasma assombrando seu próprio corpo.
Ela tocou sua bochecha com tremor-dedos, recuando diante da textura áspera e estranha sob os envoltórios. Dr. Machen estava por perto, com um tom calmo, mas firme. Sofia, nós a estabilizamos. Você está se recuperando, mas as queimaduras são profundas. Você precisará de várias cirurgias, enxertos de pele e reconstruções. Isso não vai dar certo. Semanas ou meses. Serão anos de trabalho. A garganta de Safia se apertou. Anos? Ela não conseguia imaginar viver assim, presa na dor, incapaz de se reconhecer. E, no entanto, que escolha ela tinha? Ela havia sobrevivido ao incêndio apenas para enfrentar um tipo diferente de prisão. Liam Archer entrou na sala silenciosamente. Uma presença preenchendo o espaço estéril com calor. Seu terno estava impecável, mas sua expressão era carregada de preocupação. Você recebeu uma segunda chance, ele disse gentilmente. Isso não apaga o que você perdeu, mas significa que você ainda tem um futuro, e eu quero ajudar você a reconstruí-lo. Safia piscou para ele em meio às lágrimas. Por quê? Ela perguntou com a voz rouca. Você nem me conhece. Liam agachou-se ao lado da cama dela, com os olhos no mesmo nível dos dela. Porque eu vi a crueldade faz com as pessoas. Minha mãe já foi vítima. Ninguém a salvou. Eu não pude mudar o destino dela, mas posso mudar sua. A sinceridade em sua voz quebrou algo dentro dela. Pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu um lampejo de segurança. Mas então surgiu a pergunta que ela vinha evitando. E se Richard? O que acontece se ele descobrir que estou viva? Ela sussurrou. E se ele tentar de novo? O maxilar de Liam se apertou. Então garantimos que ele nunca sabe. Tenho recursos médicos, equipes jurídicas, proteção. Podemos lhe dar uma nova identidade, um novo rosto. Sophia Turner pode desaparecer. Você pode se tornar alguém que ele nunca reconhecerá. O pensamento aterrorizante é ela deixando para trás tudo o que ela já foi. Seu nome, sua história. Até mesmo seu rosto. Parecia outra morte. No entanto, parte dela sabia que poderia ser o único caminho a seguir. Richard já tinha provou que estava disposto a sacrificá-la por dinheiro. Ele não hesitaria em terminar o trabalho se descobrisse que ela estava viva. Naquela noite, enquanto as máquinas apitavam constantemente ao lado de sua cama, Sofia olhou para o Tet. Conta vinculada ao copiloto. Era um pagamento, um suborno em troca de silêncio. Agora o quadro estava completo. Richard tinha o motivo, o dinheiro e a liberdade. Clara tinha os meios, cuidava da logística e juntos eles tinham sangue nas mãos. Reis recostou-se exalando lentamente. Consegui você, ele sussurrou. Ainda assim algo o incomodava. Se Richard e Clara fizeram tanto esforço para encobrir seus rastros, por que a trilha de evidências parecia tão desleixada? Era quase como se eles acreditavam que não haveria necessidade de provas. Não sobrou ninguém para interrogá-los. Então ele se lembrou das palavras de Thomas Noack sobre as marcas de arrasto na neve. Alguém havia escapado. Alguém havia rastejado daquele inferno. Se essa pessoa fosse Sophia Turner, ela não era apenas uma vítima. Ela era a testemunha desaparecida que poderia fazer com que todo esse caso desabasse sobre Richard e Clara. Reis pegou o telefone e liguei para Noack novamente. Thomas, estou voando para Montana amanhã. Eu quero. Você pode me levar de volta ao local do acidente. Mostre-me exatamente o que você viu. O guarda hesitou. Detetive, isso foi semanas atrás. A neve cobriu a maior parte. Se alguém conseguiu sair, já deve estar morto ou escondido em algum lugar. Bem longe. Reis apertou o telefone com mais força. Então eu os encontrarei. Vivos ou morto, vou descobrir o que realmente aconteceu lá fora. E enquanto Reis se preparava para refazer os passos da mulher, o mundo pensava que estava morta. Sage Archer já estava recuperando suas forças, pronta para voltar a um mundo que havia enterrado ela. Sage Archer sentou-se no silêncio da estufa, com as mãos apoiadas nas orquídeas que ela havia cuidado para trazê-las de volta à vida. Suas pétalas eram vibrantes, brilhando sob o teto de vidro. Eram sobreviventes, assim como ela. Mas sobreviver não era mais suficiente. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de Richard, sorrindo enquanto a deixava morrer nas chamas. Todas as manhãs ela acordava com a realidade esmagadora de que seu filho havia partido. Raiva e tristeza a invadiram. Entrelaçaram-se dentro dela até se tornarem algo novo. Resolução. Eu não vou, fique escondida para sempre, sussurrou Sage, com a voz trêmula de intensidade. Ele acha que me enterrou, mas eu ainda estou aqui.
E um dia ele vai me ver novamente. Liam Archer entrou na estufa, seu olhar fixo enquanto a observava. Você é mais forte do que imagina, ele disse suavemente. Mas precisa ter cuidado. Richard é perigoso. Clara é implacável. Se descobrirem que você está vivo antes de estar pronto, tentarão novamente. Sage virou-se para ele, com os olhos ardendo de determinação. Então estarei pronta. Não vou apenas sobreviver desta vez, vou vencer. Liam a observou, dividido entre admiração e medo. Justiça exige paciência. Vamos reunir provas. Vamos expô-los da maneira certa. Não dá para apressar isso. Mas Sage balançou a cabeça. Provas não bastam. Richard é esperto. Ele vai distorcer a história, se passar por vítima. Preciso fazer mais do que provar sua culpa. Preciso fazê-lo me encarar. Preciso que ele saiba que fui eu quem voltou. Sua voz falhou. As últimas palavras, mas ela se manteve firme. Naquela noite ela pegou seu diário, aquele cheio de cartas para seu filho perdido e votos para si mesma. Pela primeira vez ela escreveu não sobre luto, mas sobre estratégia. Nomes, lugares, memórias. Richard achava que ninguém mais sabia. Ela ainda se lembrava das senhas que ele usava, das pessoas que ele confiava nas rachaduras do seu império. E agora, com os recursos de Liam, ela tinha ferramentas para explorá-las. Seu primeiro passo era pequeno, mas simbólico. Usando os contatos discretos de Liam, Sage enviou uma denúncia anônima a um jornalista financeiro. Um vazamento sobre as dívidas crescentes de Richard Turner e suas práticas comerciais questionáveis. Não foi o suficiente para destruir ele, mas plantou uma semente de suspeita aos olhos do público. Quando o artigo foi publicado, o rosto de Richard apareceu no noticiário, sua reputação manchada. Clara estava ao lado dele nas fotos, mas Sage conseguia ver a tensão em seu maxilar, as rachaduras em sua máscara perfeita. Estava funcionando. Liam a encontrou assistindo à cobertura tarde da noite. Você fez isso, não foi? Ele perguntou, embora sua voz não tivesse nada a dizer. Julgamento, Sage não negou. Ele começou a guerra. Estou apenas respondendo. Os olhos de Liam se suavizaram. Só me prometa uma coisa. Não se entregue à vingança. Você já perdeu tanto. Não deixe que ele leve o resto. Sage sustentou o olhar dele em silêncio por um longo momento. Finalmente ela sussurrou. Prometo que nunca mais me perderei. Mas Richard perderá tudo. E quando seu primeiro movimento abalou o mundo de Richard, Sage sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A propriedade Archer fervilhava com os preparativos silenciosos. A equipe se moveu pelos corredores carregando bandejas de talheres e rolos de tapete vermelho. Lá fora, cordões de luzes estavam sendo espalhados pelos jardins. Para o mundo, era simplesmente mais uma grande gala de caridade apresentado pelo bilionário Liam Archer, conhecido por sua generosidade e bom gosto. Mas para Sage, era algo muito maior. Foi o primeiro campo de batalha. Do seu quarto no andar de cima, Sage observava pela janela enquanto a propriedade se transformava em um palco. Seus dedos apertaram o corrimão. Durante semanas ela esteve se curando, se escondendo, tramando. Agora era hora de sair das sombras. Não tão Sophia Turner, a esposa traída, mas como Sage Archer, uma mulher renascida. Liam entrou silenciosamente, ajeitando os punhos do terno sob medida. Os convites já foram enviados, disse ele. Richard e Clara estarão lá. Eles não resistem à oportunidade de se misturar com os poderosos e polir sua reputação. O coração de Sage disparou. Só de ouvir os nomes deles, seu estômago ainda se revirou. E eles não vão ter ideia de que estarei lá. Ela sussurrou. Não, confirmou Liam. Para eles você não existe mais. Você estará a última pessoa que eles esperam ver. Hannah Brooks, que se tornou conselheira e confidente, abordou Sage com uma bolsa de roupas. Então você precisa ter uma aparência adequada, disse ela gentilmente. Não apenas curado, não apenas sobrevivendo, mas radiante. Quando você entra naquela sala, você precisa lembrar a Richard o que é real poder parece. Quando Sage abriu o zíper da bolsa, ela engasgou. Dentro havia um vestido diferente de tudo que ela já havia usado. Azul meia-noite elegante, adornado com contas delicadas que brilhavam como estrelas. Não era apenas roupa, era armadura. Pela primeira vez, Sage sentiu a agitação de confiança em vez de medo. Naquela noite, enquanto os retoques finais eram dados, Sage estava diante do espelho. Seu rosto reconstruído olhou para ela. Diferente, sim, mas forte. Bonito, de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Imaginou.
Ela vestiu o vestido, endireitou a postura e sussurrou para seu reflexo. Sophia Turner morreu hemofogo. Esta noite, Sage Archer se levanta. Lá embaixo, Liam ofereceu seu braço com um pequeno sorriso tranquilizador. Pronta? Seus lábios se curvaram em um sorriso firme e determinado. Mais do que pronta, a noite de gala chegou com elegância. Carros de luxo enfileirados à entrada da garagem. Câmeras disparavam enquanto a elite de Nova York caminhava pelo tapete. Jornalistas zumbiam, capturando cada momento brilhante. E entre a multidão, Richard Turner e Clara Evans chegaram, vestidos com perfeição. Richard usava seu máscara mais confiante, apertando as mãos, rindo alto demais. Clara agarrou-se ao braço dele, seu colar de diamantes brilhando como ela sorriu para os fotógrafos. Para eles, a gala era uma oportunidade de enterrar suspeitas, de lembrar a todos que eram intocáveis, mas sua confiança estava prestes a ruir. Lá dentro, Liam cumprimentou os convidados, sua presença comandando, sua reputação protegendo o verdadeiro propósito da noite. E então, como a música aumentou, a conversa encheu o ar. As portas no topo da grande escadaria se abriram. Todos os olhos virou-se e Sage apareceu, imponente em seu vestido azul escuro com uma presença magnética. Ela desceu as escadas lentamente, graciosamente, como uma rainha retornando ao seu trono. E naquele momento eletrizante, o copo de Richard Turner escorregou de sua mão porque o rosto que ele pensou ter queimado em cinzas tinha acabado de voltar para seu mundo. O quarto ficou em silêncio quando Sage Archer chegou ao pé da escada. Seu vestido meia-noite brilhava sob o dourado lustres. Seu queixo erguido, cada passo medido e majestoso. Conversa silenciou. Os garfos pararam no ar. E o quarteto de cordas vacilou quando todos os olhares se fixaram nela. Para Richard Turner, ou a visão era um pesadelo encarnado. O copo escorregou de sua mão e se espatifou no chão de mármore. Seu rostosa em cor, seu pulso martelava em seus ouvidos. Ele piscou 2 vezes, mas a mulher que caminhava em sua direção não desaparecer. Clara Evans agarrou seu braço com força, suas unhas cravando-se em sua manga. Richard, ela sibilou em pânico cintilante em seus olhos. O que é? Quem é ela? A garganta de Richard estava seca. Suas palavras mal escapavam. Não pode ser, ela está morta. Ela morreu, mas Sage estava bem viva. Ela sorriu levemente, inclinando-se sua cabeça. Seu olhar fixo em Richards com uma calma enervante. Sua voz ecoou pela sala suave, mas cheia de ferro. Sr. Turner, Srta. Evans, que surpresa vê-los aqui. Clara forçou uma risada educada, embora seu aperto em Richard se intensificasse. E você é? Sage estendeu a mão graciosamente. Sabe o arqueiro? Ouvi falar muito de vocês dois. O nome não significava nada para Clara Ara. Mas Richard sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. Os olhos o encaravam. Rosto diferente, feições diferentes, mas os olhos eram os mesmos. Eram os olhos de Safia, ardendo com um fogo silencioso. Por toda a sala sussurros se espalharam. Quem era essa mulher deslumbrante? Porque Richard Turner parecia ele tinha visto um F. Conta vinculada ao copiloto. Era um pagamento, um suborno em troca de silêncio. Agora o quadro estava completo. Richard tinha o motivo, o dinheiro e a liberdade. Clara tinha os meios, cuidava da logística e juntos eles tinham sangue nas mãos. Reis recostou-se exalando lentamente. Consegui você, ele sussurrou. Ainda assim algo o incomodava. Se Richard e Clara fizeram tanto esforço para encobrir seus rastros, por que a trilha de evidências parecia tão desleixada? Era quase como se eles acreditavam que não haveria necessidade de provas. Não sobrou ninguém para interrogá-los. Então ele se lembrou das palavras de Thomas Noack sobre as marcas de arrasto na neve. Alguém havia escapado. Alguém havia rastejado daquele inferno. Se essa pessoa fosse Sophia Turner, ela não era apenas uma vítima. Ela era a testemunha desaparecida que poderia fazer com que todo esse caso desabasse sobre Richard e Clara. Reis pegou o telefone e liguei para Noack novamente. Thomas, estou voando para Montana amanhã. Eu quero. Você pode me levar de volta ao local do acidente. Mostre-me exatamente o que você viu. O guarda hesitou. Detetive, isso foi semanas atrás. A neve cobriu a maior parte. Se alguém conseguiu sair, já deve estar morto ou escondido em algum lugar. Bem longe. Reis apertou o telefone com mais força. Então eu os encontrarei. Vivos ou morto, vou descobrir o que realmente aconteceu lá fora. E enquanto Reis se preparava para refazer os passos da mulher, o mundo pensava que estava morta. Sage Archer já estava recuperando suas forças, pronta para voltar a um mundo que havia enterrado ela.
Sage Archer sentou-se no silêncio da estufa, com as mãos apoiadas nas orquídeas que ela havia cuidado para trazê-las de volta à vida. Suas pétalas eram vibrantes, brilhando sob o teto de vidro. Eram sobreviventes, assim como ela. Mas sobreviver não era mais suficiente. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de Richard, sorrindo enquanto a deixava morrer nas chamas. Todas as manhãs ela acordava com a realidade esmagadora de que seu filho havia partido. Raiva e tristeza a invadiram. Entrelaçaram-se dentro dela até se tornarem algo novo. Resolução. Eu não vou, fique escondida para sempre, sussurrou Sage, com a voz trêmula de intensidade. Ele acha que me enterrou, mas eu ainda estou aqui, e um dia ele vai me ver novamente. Liam Archer entrou na estufa, seu olhar fixo enquanto a observava. Você é mais forte do que imagina, ele disse suavemente. Mas precisa ter cuidado. Richard é perigoso. Clara é implacável. Se descobrirem que você está vivo antes de estar pronto, tentarão novamente. Sage virou-se para ele, com os olhos ardendo de determinação. Então estarei pronta. Não vou apenas sobreviver desta vez, vou vencer. Liam a observou, dividido entre admiração e medo. Justiça exige paciência. Vamos reunir provas. Vamos expô-los da maneira certa. Não dá para apressar isso. Mas Sage balançou a cabeça. Provas não bastam. Richard é esperto. Ele vai distorcer a história, se passar por vítima. Preciso fazer mais do que provar sua culpa. Preciso fazê-lo me encarar. Preciso que ele saiba que fui eu quem voltou. Sua voz falhou. As últimas palavras, mas ela se manteve firme. Naquela noite ela pegou seu diário, aquele cheio de cartas para seu filho perdido e votos para si mesma. Pela primeira vez ela escreveu não sobre luto, mas sobre estratégia. Nomes, lugares, memórias. Richard achava que ninguém mais sabia. Ela ainda se lembrava das senhas que ele usava, das pessoas que ele confiava nas rachaduras do seu império. E agora, com os recursos de Liam, ela tinha ferramentas para explorá-las. Seu primeiro passo era pequeno, mas simbólico. Usando os contatos discretos de Liam, Sage enviou uma denúncia anônima a um jornalista financeiro. Um vazamento sobre as dívidas crescentes de Richard Turner e suas práticas comerciais questionáveis. Não foi o suficiente para destruir ele, mas plantou uma semente de suspeita aos olhos do público. Quando o artigo foi publicado, o rosto de Richard apareceu no noticiário, sua reputação manchada. Clara estava ao lado dele nas fotos, mas Sage conseguia ver a tensão em seu maxilar, as rachaduras em sua máscara perfeita. Estava funcionando. Liam a encontrou assistindo à cobertura tarde da noite. Você fez isso, não foi? Ele perguntou, embora sua voz não tivesse nada a dizer. Julgamento, Sage não negou. Ele começou a guerra. Estou apenas respondendo. Os olhos de Liam se suavizaram. Só me prometa uma coisa. Não se entregue à vingança. Você já perdeu tanto. Não deixe que ele leve o resto. Sage sustentou o olhar dele em silêncio por um longo momento. Finalmente ela sussurrou. Prometo que nunca mais me perderei. Mas Richard perderá tudo. E quando seu primeiro movimento abalou o mundo de Richard, Sage sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A propriedade Archer fervilhava com os preparativos silenciosos. A equipe se moveu pelos corredores carregando bandejas de talheres e rolos de tapete vermelho. Lá fora, cordões de luzes estavam sendo espalhados pelos jardins. Para o mundo, era simplesmente mais uma grande gala de caridade apresentado pelo bilionário Liam Archer, conhecido por sua generosidade e bom gosto. Mas para Sage, era algo muito maior. Foi o primeiro campo de batalha. Do seu quarto no andar de cima, Sage observava pela janela enquanto a propriedade se transformava em um palco. Seus dedos apertaram o corrimão. Durante semanas ela esteve se curando, se escondendo, tramando. Agora era hora de sair das sombras. Não tão Sophia Turner, a esposa traída, mas como Sage Archer, uma mulher renascida. Liam entrou silenciosamente, ajeitando os punhos do terno sob medida. Os convites já foram enviados, disse ele. Richard e Clara estarão lá. Eles não resistem à oportunidade de se misturar com os poderosos e polir sua reputação. O coração de Sage disparou. Só de ouvir os nomes deles, seu estômago ainda se revirou. E eles não vão ter ideia de que estarei lá. Ela sussurrou. Não, confirmou Liam. Para eles você não existe mais. Você estará a última pessoa que eles esperam ver. Hannah Brooks, que se tornou conselheira e confidente, abordou Sage com uma bolsa de roupas. Então você precisa ter uma aparência adequada, disse ela gentilmente.
Não apenas curado, não apenas sobrevivendo, mas radiante. Quando você entra naquela sala, você precisa lembrar a Richard o que é real poder parece. Quando Sage abriu o zíper da bolsa, ela engasgou. Dentro havia um vestido diferente de tudo que ela já havia usado. Azul meia-noite elegante, adornado com contas delicadas que brilhavam como estrelas. Não era apenas roupa, era armadura. Pela primeira vez, Sage sentiu a agitação de confiança em vez de medo. Naquela noite, enquanto os retoques finais eram dados, Sage estava diante do espelho. Seu rosto reconstruído olhou para ela. Diferente, sim, mas forte. Bonito, de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Imaginou. Ela vestiu o vestido, endireitou a postura e sussurrou para seu reflexo. Sophia Turner morreu emofogo. Esta noite, Sage Archer se levanta. Lá embaixo, Liam ofereceu seu braço com um pequeno sorriso tranquilizador. Pronta? Seus lábios se curvaram em um sorriso firme e determinado. Mais do que pronta, a noite de gala chegou com elegância. Carros de luxo enfileirados à entrada da garagem. Câmeras disparavam enquanto a elite de Nova York caminhava pelo tapete. Jornalistas zumbiam, capturando cada momento brilhante. E entre a multidão, Richard Turner e Clara Evans chegaram, vestidos com perfeição. Richard usava seu máscara mais confiante, apertando as mãos, rindo alto demais. Clara agarrou-se ao braço dele, seu colar de diamantes brilhando como ela sorriu para os fotógrafos. Para eles, a gala era uma oportunidade de enterrar suspeitas, de lembrar a todos que eram intocáveis, mas sua confiança estava prestes a ruir. Lá dentro, Liam cumprimentou os convidados, sua presença comandando, sua reputação protegendo o verdadeiro propósito da noite. E então, como a música aumentou, a conversa encheu o ar. As portas no topo da grande escadaria se abriram. Todos os olhos virou-se e Sage apareceu, imponente em seu vestido azul escuro com uma presença magnética. Ela desceu as escadas lentamente, graciosamente, como uma rainha retornando ao seu trono. E naquele momento eletrizante, o copo de Richard Turner escorregou de sua mão porque o rosto que ele pensou ter queimado em cinzas tinha acabado de voltar para seu mundo. O quarto ficou em silêncio quando Sage Archer chegou ao pé da escada. Seu vestido meia-noite brilhava sob o dourado lustres. Seu queixo erguido, cada passo medido e majestoso. Conversa silenciou. Os garfos pararam no ar. E o quarteto de cordas vacilou quando todos os olhares se fixaram nela. Para Richard Turner, ou a visão era um pesadelo encarnado. O copo escorregou de sua mão e se espatifou no chão de mármore. Seu rostosa em cor, seu pulso martelava em seus ouvidos. Ele piscou 2 vezes, mas a mulher que caminhava em sua direção não desaparecer. Clara Evans agarrou seu braço com força, suas unhas cravando-se em sua manga. Richard, ela sibilou em pânico cintilante em seus olhos. O que é? Quem é ela? A garganta de Richard estava seca. Suas palavras mal escapavam. Não pode ser, ela está morta. Ela morreu, mas Sage estava bem viva. Ela sorriu levemente, inclinando-se sua cabeça. Seu olhar fixo em Richards com uma calma enervante. Sua voz ecoou pela sala suave, mas cheia de ferro. Sr. Turner, Srta. Evans, que surpresa vê-los aqui. Clara forçou uma risada educada, embora seu aperto em Richard se intensificasse. E você é? Sage estendeu a mão graciosamente. Sabe o arqueiro? Ouvi falar muito de vocês dois. O nome não significava nada para Clara Ara. Mas Richard sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. Os olhos o encaravam. Rosto diferente, feições diferentes, mas os olhos eram os mesmos. Eram os olhos de Safia, ardendo com um fogo silencioso. Por toda a sala sussurros se espalharam. Quem era essa mulher deslumbrante? Porque Richard Turner parecia ele tinha visto um F. Mas Richard não conseguia se livrar do terror que corria por suas veias. O olhar de Sage não se desviava do dele, e a cada segundo ela manteve o olhar. Ele se sentiu exposto, despido diante de toda a elite de Nova York. Sage levantou a cabeça à taça de champanhe. Seu sorriso sereno. É estranho, não é, como a vida e a morte pode se voltar contra os mínimos detalhes. Um dia você pensa que alguém se foi para sempre e então o destino o traz de volta. As palavras dela o cortaram como uma faca. Clara inclinou a cabeça, estreitando os olhos. Algo no jeito como Sage falou. A maneira como Richard estava se desfazendo. Isso a perturbou profundamente. A gala recomeçou com conversas forçadas, mas o ar estava elétrico. Richard não conseguia se concentrar. Não conseguia respirar. Ele sabia no fundo de sua ossos que Sage Archer
Era mais do que uma convidada. Ela era uma ameaça. E conforme a noite avançava, Richard percebeu com medo crescente de que a mulher parada diante dele não fosse apenas uma estranha. Ela era o fantasma de Sofia, e ela estava aqui para a vingança. A gala havia se transformado em um zumbido de música e conversa educada. Mas a corrente oculta de tensão era inconfundível. Câmeras disparavam. Taças de champanhe tilintavam e a elite de Nova York carregava como se nada estivesse errado. Mas os nervos de Richard Turner estavam se desfazendo fio por fio. Seu sorriso era forçado, seu rio frágil. E seus olhos nunca se afastaram muito de Sage Archer. Sage, no entanto, se moveu pela sala como se ela era dona disso. Ela cumprimentou políticos, apertou a mão de magnatas dos negócios e encantou jornalistas com sua postura. A cada passo, cada olhar era calculado. Ela não era apenas uma convidada nesta gala. Ela era construindo seu palco. Quando a orquestra fez uma pausa para os discursos da noite, Liam Archer pegou o microfone. Sua profunda voz ecoou pelo salão. Esta noite nos reunimos não apenas para celebrar a generosidade, mas lembrar que a segurança na aviação não é apenas um privilégio. É um direito. E ninguém sabe o peso disso melhor do que o nosso convidado de honra. Ele gesticulou em direção a Sage. O holofote a encontrou. A multidão aplaudiu, ansiosa para ouvir a mulher que havia capturado tanta atenção. O estômago de Richard se revirou. Ele sussurrou asperamente para Clara. Precisamos ir agora. Clara franziu a testa. Lee, você está louco? Sair correndo só vai fazer você parecer culpado. Os lábios de Richard se contraíram. Ela não é quem diz ser. Eu sei isso. Mas antes que ele pudesse agir, Sage já estava entrando no palco. A sala ficou em silêncio quando ela pegou o microfone. Seu vestido meia-noite brilhava sob as luzes. Ela se manteve firme com a voz firme. Boa noite. Meu nome é Sage Arqueiro, ela começou. Estou aqui hoje porque sobrevivi ao que deveria me matar. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Os olhos de Sage se fixaram em Richard. Um acidente de avião. Um incêndio tão violento apagou quase todos os vestígios das pessoas a bordo. Mas o destino me poupou. O destino me deu outra chance. Richard, o pulso acelerou. Ele sentia o suor escorrendo pelas costas. O tom de Sage ficou mais grave. Quando acordei nos destroços, pensei que tinha sido abandonado por acaso. Mas a verdade era mais sombria. Não fui abandonado por acaso. Eu estava atraídos pela escolha. Suspiros percorreram a sala. Jornalistas se inclinaram para a frente registrando cada palavra. As unhas de Clara cravaram-se no braço de Richard. Seu sussurro frenético. É o que ela está fazendo. Sarge estendeu a mão para ela e peguei um pequeno pendrive. Tenho provas. Prova de que o acidente não foi acidental. Comprovante de pagamento feito ao copiloto. Prova de conversas gravadas. Vozes que planejaram minha morte. Ela entregou o drive para o técnico ao lado do palco. Em segundos o áudio preencheu o salão. A voz de Richard clara como o dia. Depois de sua viagem, não haverá mais problemas. A multidão explodiu. Suspiros, murmúrios, descrença. Todos os olhos se voltaram para Richard e Clara, que ficaram congelados como estátuas. Câmeras dispararam, capturando seu pânico. A máscara de Richard caiu completamente. Raiva e medo distorcendo seu rosto. Clara tentou puxá-lo em direção ao Zaida, mas o caminho já estava bloqueado pela segurança. E enquanto as evidências eram exibidas para todos ouvirem, o detetive Omar Reyes saiu do fundo da sala, distintivo na mão, pronto para terminar o que Sage havia começado. O gala hall explodiu em caos. Convidados ficaram boquiabertos. Repórteres gritaram. Câmeras brilharam como relâmpagos em uma tempestade. No gigante na tela, a voz de Richard Turner continuava ecoando na gravação. Depois dessa viagem, não haverá mais problemas. Cada repetição o atingia como um martelo, martelando contra a imagem que ele tanto trabalhara para construir. O rosto de Richard se transformou pálido. Clara Evans agarrou seu braço com força, cravando as unhas em sua pele. Faça alguma coisa, sibilou ela através dentes cerrados. Mas Richard mal conseguia se mover, congelado sob o peso esmagador de 100 olhos. Então veio o firme a voz do detetive Omar Reyes cortando o barulho. Desabou, Richard Turner, Clara Evans. Seu distintivo brilhava sob os lustres enquanto ele avançava com uma expressão inabalável. Você está preso por conspiração para cometer assassinato, fraude de seguro e tentativa de homicídio. A multidão engasgou novamente, o escândalo se desenrolando diante deles. Olhos.
A segurança se moveu rapidamente, flanqueando Richard e Clara. Jornalistas se aglomeraram mais perto, microfones erguidos. Richard desviou o olhar e gritou: "Isso é ridículo. Ela está mentindo. Ela está não quem ela diz ser." Seu dedo tremia enquanto ele apontava para Sage Archer. "Não é Sofia. Sofia está morta." Mas Sage deu um passo à frente calmamente, com o olhar penetrante em meio ao pânico dele. "Sim, Safia Turner morreu naquelas chamas, mas a mulher que você tentou destruir sobreviveu. E ela está bem aqui." O rosto de Clara contorcido de raiva. "Isso é loucura. Você não pode provar nada." Detetive Rias levantou o pendrive. "Temos os pagamentos, os registros, as gravações e temos testemunhas. Vocês dois pensaram o fogo apagou tudo. Mas a verdade sempre encontra uma saída." As algemas fecharam os pulsos de Richard I. Ele se debateu violentamente e seu comportamento outrora polido se despedaçou. "Você sabe quem eu sou?" berrou. "Eu construí esta cidade. Você não pode me tocar." A compostura de Clara cedeu em seguida. Ela tentou passar pela multidão. Mas os seguranças a pegaram. O braço. O colar de diamantes que ela usava brilhava ironicamente sob as luzes enquanto ela gritava: "Me solte." "Eu não vou para isso." Repórteres se aglomeraram gritando perguntas. "Sr. Turner, o senhor tentou matar sua esposa?" "Senhorita Evans, tentou? Você pagou o copiloto? O que você tem a dizer para as pessoas que estão assistindo agora?" A voz de Richard quebrou em um rugido desesperado. Ela estava fraca. Ela estava me segurando. Tudo o que eu fazia era por nós. Sua confissão ecoou por toda a corredor, selando seu destino. Sage permaneceu firme, observando o homem que a traiu ser arrastada acorrentada. Não havia mais medo em seus olhos, apenas força e um fogo silencioso de justiça. A gala plateia explodiu em sussurros e conversas chocadas. Muitos convidados olharam para Sage com admiração, outros com pena, mas todos com respeito. Ela não só sobreviveu, como desmascarou monstros da forma mais pública possível. Quando Richard e Clara foram forçados a passar pelas portas pela polícia, Richard se virou uma última vez, seu rosto contorcido de fúria. "Isso não acabou", ele cuspiu. "Você me ouviu? Isso não acabou." Mas a batida das portas atrás dele silenciou sua ameaça. E Sage sabia que seu império de mentiras finalmente havia desmoronado. Meses se passaram desde a noite da gala. O escândalo se espalhou por todos os jornais e estações de televisão no país. Richard Turner e Clara Evans foram julgados, expostos e condenados. Seus rostos, outrora figuras de destaque e ambição social, eram agora lembretes infames de ganância e traição. O mundo havia mudado. Mas para Sage Archer a cura ainda era uma jornada diária. Ela caminhou pelos jardins da propriedade de Liam em uma manhã de primavera. Orquídeas florescendo mais brilhantes do que nunca. Suas pétalas a lembravam de si mesma, marcadas, remodeladas, mais viva. Cada nova flor simbolizava a promessa de que, mesmo após a devastação, a vida poderia retornar. Liam se juntou a ela, carregando uma bandeja com chá e um sorriso gentil. Sua presença se tornou sua âncora. Onde antes ela via como um mero salvador, agora ela via o homem que escolhera ficar ao seu lado em todas as noites escuras. O vínculo deles havia aprofundado, fortalecido não pelo glamour ou pela riqueza, mas pela sobrevivência e pela verdade. Uma noite, enquanto estavam sentados perto do fogo, Liam pegou a mão dela. "Sage", disse ele baixinho, "você passou pelo fogo e sombra e você saiu mais forte. Mas você não precisa mais seguir em frente sozinho. Deixe-me ser seu parceiro não apenas em proteção, mas na vida." Seus olhos se encheram de lágrimas. Por tanto tempo, ela associava o casamento à traição e à perda. Mas Liam era diferente. Ele não tinha apenas salvado o corpo dela, ele tinha restaurou sua vontade de viver. Com alegria trêmula ela sussurrou sim. 1000 vezes sim. O casamento deles foi pequeno, íntimo, realizado nas falésias com vista para o oceano. Não houve câmeras. Sem multidões fofoqueiras, sem espetáculo. Apenas sinceridade. Sage usava um vestido de marfim suave, simples, porém radiante. Suas cicatrizes não eram mais algo a esconder, mas parte da mulher que ela havia se tornado. Liam colocou o anel em seu dedo. Ela não sentia que estava apagando o passado, mas construindo algo novo. Com o tempo, as preces de Sage foram atendidas de outra maneira. Ela estava no berçário da propriedade Archer, com a luz do sol entrando através de cortinas de renda. Em seus braços ela embalava uma recém-nascida, sua filha,
Sua segunda chance de ser mãe. Lágrimas escorreu pelo seu